Olá, meu nome é Ana Fernanda Nogueira, sou nutricionista da Clínica Oncocentro e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a prevenção do câncer. Hoje a gente sabe que a alimentação é extremamente importante para a prevenção não só do câncer, como para inúmeras doenças, principalmente diabetes, pressão alta, mas o câncer hoje é uma coisa que está em evidência e a gente consegue perceber que a alimentação ela é um fator de risco modificável para o câncer. Então, o que a gente precisa fazer? Correr atrás de uma alimentação realmente saudável para prevenir qualquer coisa no futuro. O que a gente considera como uma alimentação saudável hoje em dia? Nós precisamos principalmente evitar aqueles alimentos com teor maior de açúcar, aqueles alimentos com teor maior de gordura. Precisamos fazer várias alimentações ao longo do dia, não ficar muito tempo sem alimentar, ou seja, a cada 3 horas a gente precisa estar fazendo algum tipo de lanche, refeições mesmo, para a gente não deixar o nosso metabolismo desacelerado. Com isso a gente previne a obesidade, a gente previne não só a obesidade, como o sobrepeso mesmo, que inclusive é um fator de risco para o câncer. E a gente vai conseguindo melhorar a glicemia, conseguimos melhorar um pouco o funcionamento do organismo. Vamos pensar hoje o que seria realmente essas refeições. A gente precisa fazer o café da manhã onde tenha muitas fibras, de preferência os pães integrais, cereais, frutas. Isso hoje é essencial para a gente. Fazer um lanche no meio da manhã, um almoço onde quanto mais colorido for o seu prato, mais nutrientes a gente vai conseguir achar. Então, fazer um prato bem colorido com muita verdura, muitos legumes, o arroz e o feijão, que é uma combinação essencial hoje para o nosso dia a dia mesmo. A carne também é muito importante, lembrando que o consumo de carne vermelha hoje está associado com o aparecimento de alguns tipos de câncer no nosso organismo. Então a gente tem que tentar evitar um pouco esse consumo da carne vermelha, dar preferência para frango e peixe. Temos hoje como o ideal de consumo de carne vermelha no máximo 300 gramas por semana, que seria uma média de 2 vezes realmente na semana em uma refeição. Então isso é uma coisa que realmente é muito importante da gente fazer. Logo após o almoço, vamos fazer um lanche no meio da tarde, à noite, jantar e antes de deitar fazer uma outra refeição. Isso a cada 3 horas a gente vai promovendo um funcionamento melhor do nosso organismo. Não podemos esquecer também do consumo de líquidos. A água hoje é essencial também para o funcionamento do nosso organismo, vai ajudar muito no funcionamento do intestino, assim como as fibras. Quanto melhor é o funcionamento do nosso intestino, menos contato de agentes cancerígenos a gente vai ter com o aparelho do nosso intestino, então menos chances de ter um desenvolvimento. Então são coisas que a gente, na nossa alimentação saudável, a gente já vai prevenindo alguns tipos de câncer. Hoje o que a gente tem que pensar? Está muito na moda mesmo hoje, consumo de embutidos, então principalmente peito de peru, presunto, por serem coisas mais fáceis da gente conseguir alimentar, porém são coisas que têm agentes cancerígenos ali dentro, principalmente os conservantes, então a gente tem que tentar evitar isso aí, todas essas carnes processadas. Temos que pensar muito bem também no tipo de preparo desse alimento, nunca fazer o alimento, tentar evitar a fritura, tentar evitar alimentos que tenham um contato muito grande com altas temperaturas, principalmente churrasco. Churrasco, o carvão, quando ele está nessa alta temperatura, ele gera agentes cancerígenos também na carne. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tentar sempre fazer os alimentos cozidos, grelhados, assados, ensopados, que são realmente os mais saudáveis para a gente hoje em dia. Temos hoje uma nova pirâmide alimentar que a gente consegue adequar melhor para a prevenção do câncer. Então hoje o que a gente tem como base dessa pirâmide alimentar? A gente tem principalmente a injeção de líquidos, que é o essencial mesmo. A gente precisa não só os líquidos, quanto exercícios físicos diários. Isso aí ajuda a gente a controlar o peso. Controlando o peso a gente já elimina um dos fatores de risco para o aparecimento e desenvolvimento de uma célula cancerígena. Logo depois dessa atividade física e dos líquidos, a gente vem novamente com os cereais, mas principalmente os cereais integrais. Então pão, arroz, massas, tudo de preferência integral.
Logo depois a gente vem também com os azeites, com os óleos vegetais, de preferência o óleo de canola, que é o que tem mais ômega 3, que hoje é um composto que ajuda muito no funcionamento do nosso corpo para a prevenção realmente do câncer. Temos depois as frutas, de preferência de 2 a 3 vezes ao dia, a gente necessita desse consumo de frutas, verduras, legumes, pelo menos três variedades por refeição a gente precisa. Então, hoje a gente tem muita mania de fazer lanches hoje em dia. O ideal é que a gente consiga realmente jantar, ao invés de fazer os lanches à noite, a gente consiga consumir verduras, legumes. Então, se a gente conseguisse repetir, porém, em menor quantidade do almoço, hoje seria como uma alimentação um pouco mais saudável, porque a gente tem costume hoje de comer muitos pães, bolos, biscoitos, e isso hoje para o nosso organismo não é algo muito benéfico, não agrega muitos nutrientes. A gente precisa tentar voltar um pouco ao que era a nossa alimentação antiga mesmo, tentar entrar com bastante leguminosas, oleaginosas, então isso pelo menos de 1 a 3 vezes ao dia. O que seria isso? As castanhas, as castanhas têm muito ômega 3, elas são preventivas também para o câncer. A gente tem o feijão, tem a soja, o grão de bico, coisas que são importantes também na nossa alimentação. Depois a gente sobe para mais um patamar da pirâmide, onde a gente coloca a proteína, que seria a fonte de proteína, principalmente as carnes. Nessa faixa a gente vai ter peixes, ovos, o frango e os frutos do mar, como até 2 vezes ao dia de consumo. A carne vermelha, se vocês perceberem, ela vem aqui para consumo esporádico, então a gente tem que tentar evitar justamente por essa questão dela ser como um fator de risco para desenvolvimento do câncer. Logo acima, a gente tem os laticínios, os leites e derivados do leite, que a gente tem que ter de 1 a 2 vezes ao dia, não podemos exagerar muito nisso aí também. E junto com a carne vermelha de consumo esporádico, a gente tem o açúcar doce, cereais refinados, que seriam os pães brancos, arroz normal, sem ser integral. A gente tem também os refrigerantes, coisas que a gente precisa de ter um consumo esporádico. Refrigerante é uma coisa importante, que hoje a gente tem um consumo muito grande, é uma coisa mais fácil da gente conseguir. Muita gente acha muito melhor pegar um refrigerante ao invés de fazer um suco natural, porém refrigerante, ele tem agentes cancerígenos ali, porque o corante existente nele pode provocar algum tipo de alteração na nossa célula de DNA. Outra coisa, ele é extremamente rico em açúcar, coisa que para o nosso corpo, o que acontece? Ele tem uma célula e essa célula pode ser modificada, o DNA dela, se a gente tem por uma predisposição ou por algum agente dentro do nosso organismo. Se a gente alimenta de forma errada, principalmente com açúcar e gordura, essa célula tem uma chance de se desenvolver e seria a célula cancerígena. Então ela se prolifera com uma facilidade maior. Então a gente tem que cortar os alimentos que provocam essa maior predisposição realmente para desenvolvimento do câncer. Então, hoje principalmente açúcar, gordura e os outros fatos, carne vermelha, embutidos, enlatados, que também tem muitos conservantes que não são benéficos para o nosso organismo, e abusar realmente de frutas, verduras, legumes, fibras, principalmente água, e não esquecer da atividade física. Por hoje é isso que a gente vai falar. Da próxima a gente volta com mais dicas sobre nutrição para vocês.